A gente sabe que muitas vezes os pais, e a maioria das vezes, na verdade, né? Os pais brasileiros vão para o exterior, obviamente, não para ficar a serviço da República Federativa do Brasil. Na maioria das vezes a gente não se depara com essa situação. Na maioria das vezes, os pais vão viajar a lazer, ou a trabalho, ou a estudo. É isso que a gente encontra. Então o sujeito vai para a Alemanha, por exemplo, para estudar. Então o casal vai para a Alemanha, chega lá na Alemanha, os brasileiros têm um filho, nasceu a criança na Alemanha, os pais são brasileiros, entretanto, nenhum deles está a serviço da República Federativa do Brasil. Ponto e acabou. E aí, o que vai acontecer nessa situação? Eu tenho um critério sanguíneo, é verdade, mas eu não tenho um critério funcional. Como é que fica essa situação? É exatamente o que nós vamos encontrar agora na linha C, primeira e segunda parte, tá? É exatamente o tema que nós temos nesse caso. Vamos dar uma olhada lá no nosso quadro para a gente abordar essa situação. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que nós temos lá. Então, artigo 12, inciso 1º, a linha C, primeira parte. Vamos dar uma olhada lá. Então nós já sabemos que nós temos o fato nascimento, há uma relação de descendência aqui, então o vínculo é sanguíneo. Sanguíneo. E se o vínculo é sanguíneo, você sabe muito bem que esse critério sozinho resolve nada. Ele precisa de algo mais. Então nós sabemos que a criança nasceu no exterior, nascido no estrangeiro. O critério territorial já foi embora, acabou. Então não tem critério territorial aí. Tem um nascimento, sim, entretanto nasceu fora do território nacional. É filho de brasileiro? Sim. Pai brasileiro ou mãe brasileira. Portanto, vínculo sanguíneo. Mas o vínculo sanguíneo, sozinho, resolve nada. Precisamos de algo mais. Vamos analisar a primeira parte do dispositivo. Desde que sejam esses filhos registrados na repartição brasileira competente. Então, filho de brasileiro ou de brasileira e vai ser registrado na repartição competente. Então aqui eu tenho outro elemento que é o registro. A partir do momento em que ocorre no exterior, perdão, o registro no órgão brasileiro competente, ora, estou diante de um brasileiro nato. Então, qual é a situação, preste muita atenção, em relação àqueles pais que vão para o exterior a lazer, a passeio, ou para estudar, ou para trabalhar. Chegando lá, nasce o seu filho. Nasceu o filho fora do território nacional? Nasceu no exterior? É brasileiro? Não. Mas é filho de brasileiro? Não, não. Mas o vínculo sanguíneo por si não resolve. Então, o que precisa fazer o pai e a mãe? Pega essa criança, leva até o órgão brasileiro competente no exterior para fazer o registro. Feito o registro, o sujeito, a criança, é brasileira nata, mas precisa do registro. Perceba então que, mais uma vez, o vínculo sanguíneo sozinho não resolve. O problema é que muitas vezes, preste muita atenção, muitas vezes lá no exterior, por qualquer circunstância, o pai, a mãe brasileira não leva a criança para ser registrada. Imaginemos que o casal esteja no exterior de maneira ilegal. Não vai levar a criança para ser registrada. Ou não sabe nem onde é a repartição brasileira competente para fazer o registro. Está preocupado com outra coisa. E não registra a criança. Se não registra a criança, olha, precisamos parar para pensar. Filho de brasileiro no exterior. O pai ou a mãe está a serviço da República Federativa? Não. Então não é brasileiro. Ah, não foi registrado também? Então não é brasileiro. Ponto e acabou. O vínculo sanguíneo por si não resolve. Ah, professor, então como é que nós vamos resolver? Aí tem a outra parte que nos interessa. Mas antes disso, vamos dar uma olhada lá no quadro. Vamos olhar o que nós temos no quadro ali. Preste bastante atenção. Mais uma vez fica demonstrado, no que nós apresentamos aqui, que o vínculo sanguíneo por si só, critério sanguíneo, territorial foi deixado de lado. O vínculo sanguíneo ele deve ser somado a algo, e aí nós vamos somar ele ao registro na repartição competente. Portanto, feito isso, eu tenho aí
o brasileiro nato. Mais uma vez, fica claro que quando o brasileiro nasce fora do território nacional, o vínculo sanguíneo por si só não resolve a situação, tá bom? Não resolve o problema. O que resolve a situação é o que vem depois. E o que vem depois? Registro no órgão competente ou critério funcional, conforme a gente tinha visto anteriormente.